5 dicas para você atender pacientes que não falam na consulta. Meu nome é André Toso, eu ajudo terapeutas a se tornarem mais seguros e uma referência aplicando a fenomenologia na sua prática clínica. Se você não conhece o canal, subscreve para acompanhar mais conteúdo como esse. Bom, a gente vai falar hoje de como a gente pode ter algumas dicas para atender pacientes, aqueles pacientes que não falam na consulta, que não exprimem, não narram a sua história, ficam em silêncio e que dá muito trabalho para a maioria dos terapeutas, né? Pelo menos os meus alunos e os psicólogos que eu acompanho em supervisão, eles sempre trazem isso como uma dificuldade das maiores. E eu resolvi gravar esse vídeo após muitos pedidos desses alunos e desses profissionais. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para quem quer ter mais facilidade para atender pacientes que não falam é parar de você achar que você não está ajudando o paciente. Isso eu vejo como um principal ponto, um dos principais pontos. Por quê? Os terapeutas que me procuram, eles falam assim: ah, mas eu não estou ajudando em nada esse paciente. Ele não progride, ele não faz evolução. Ele chega na minha clínica, senta e não fala nada, e eu tenho que ficar tirando as coisas a fórceps. Tenho que ficar fazendo perguntas toda hora. Parece uma entrevista. Eu ouço muito isso. Parece que eu estou entrevistando aquele paciente, né? E eu entendo e compreendo isso, é, mas é importante, antes da gente pensar numa intervenção, a gente pensar também na culpa que a gente carrega como terapeuta muitas vezes, né? Na responsabilidade que a gente coloca em cima dos nossos ombros e que às vezes é demasiada, é demais. A gente precisa compreender que o paciente está naquela determinada tonalidade afetiva, naquela determinada abertura. Se ele não fala, é uma característica dele, uma questão existencial da existência dele, que faz com que ele não consiga exprimir sentimentos, ele não consiga se abrir com tanta facilidade. E pode ser que ele nunca consiga fazer esse movimento de forma tão espontânea como a gente espera. Então a gente precisa suspender as nossas expectativas de como a gente quer que aquele paciente seja. Como a gente quer que ele fale bastante, que ele chegue e consiga se abrir com a gente. A gente precisa aceitar aquilo que vem até nós, aquele paciente da maneira como ele chega. E muitos pacientes chegam dessa forma, eles não falam, eles não exprimem, eles não expressam. E a gente precisa compreender isso e não se culpar tanto. E não achar que o problema é nosso. Ah, o problema sou eu não sei como vincular com esse paciente, eu não estou conseguindo fazer com que ele se abra. Não, existem pacientes que ficam anos em terapia e não falam muito. E o terapeuta tem que ir aos poucos abrindo veredas, abrindo caminhos, abrindo clareiras para que esse paciente possa começar a se expressar. Mas isso é muito complicado. E é mais complicado quando o terapeuta está em início de carreira. Nos primeiros meses, nos primeiros anos de atendimento, quando o terapeuta recém-formado pega um paciente assim, que não fala, que não se expressa, ele fica assim já muito alterado, muito tocado, porque isso diz muito respeito à insegurança dele. Né? Ele vai se sentindo cada vez mais inseguro, porque eu não consigo fazer esse paciente falar, logo o problema sou eu não tenho a técnica suficiente, eu não sou bom o suficiente. Pode ser que falta experiência, que falta horas de voo, como eu digo, mas existem pacientes com características que não importa, se o terapeuta tiver 20 anos de experiência clínica, ele vai ter as mesmas dificuldades, o paciente não vai falar. Né? Eu tenho até hoje vários pacientes em que é difícil existir algo que vem deles de forma espontânea. Né? Eu normalmente tenho que trazer alguns elementos, que é o que eu vou falar nas próximas dicas. Mas, nesse primeiro ponto, para a gente compreender bem e ficar bem assim, alinhado aqui, veja, olhe para você, terapeuta, primeiro. Olhe para dentro de você. Perceba o que é que está te incomodando. O que é que te incomoda em atender alguém que não fala. Perceba o que move em você isso, né? O que que acontece com você, né? Porque o problema, na maioria das vezes que eu vejo, é esse, é a falta de paciência do terapeuta, é querer resoluções rápidas, é querer encontrar soluções assim de uma forma mais rápida possível, não sustenta a incerteza que está acontecendo naquele encontro, não sustenta o fato daquele paciente
não está melhorando no ritmo que era esperado ou que o próprio terapeuta espera. Enfim, são cobranças internas do terapeuta, são cobranças do próprio terapeuta com ele mesmo. E esse é um problema que dificulta ainda mais o processo, fecha ainda mais aquele paciente, porque ele sente na afinação afetiva do terapeuta a tensão daquele terapeuta que chega já querendo que ele fale, que chega já querendo que ele expresse. E isso vai fechando ainda mais o encontro. O encontro vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais fechado e silencioso, claro, né? Porque o terapeuta, ainda da linha fenomenológica, ele tem muita dificuldade em querer fazer perguntas fechadas, querer fazer uma entrevista, como muitos dizem, né? Porque realmente na presença, na postura fenomenológica, isso não é indicado. A gente tem a indicação de fazer perguntas abertas, de esperar o paciente trazer aquilo que ele vai trazer, e isso gera um desconforto no terapeuta fenomenológico. Mas eu vou falar uma coisa com sinceridade que a maioria dos professores não falam. Tem pacientes que não tem jeito. A gente precisa perguntar, a gente precisa trazer o paciente para uma abertura, porque ele está em tamanho fechamento que é impossível ele se abrir por si só. Você pode esperar anos, às vezes, e o paciente continua fechado. Então, é necessário a gente perceber que existem intervenções e momentos que realmente a gente precisa trazer para esse paciente começar a se abrir mais, tá? Mas é importante isso. Se o paciente está com você, está em silêncio, você sente que não está ajudando, você sente que ele não progride, aí eu te pergunto, por que ele continua vindo às consultas? O que faz ele continuar vindo às consultas pagando para ficar em silêncio ou para não se desenvolver? Isso é uma pergunta importante, porque se ele está indo, algum ganho ele está tendo, algo está trazendo para ele, mesmo que inconscientemente, mesmo que ele não perceba, mesmo que ele fale com a boca dele, que aquilo não adianta nada, porque eu já eu tenho até hoje pacientes que falam isso. Ah, a terapia não adianta nada, aí, mas ele continua e gosta, e dá para perceber que ele gosta. Ou seja, aqui temos uma chave. O que ele diz e o silêncio que ele traz muitas vezes esconde por trás algo que está fazendo bem para ele, que está sendo bom para ele e ele está gostando. Só que a gente sente que não, a gente acha que não, mas a gente não tem que achar como terapeuta. A gente tem que examinar e observar o fenômeno como ele é. Se o paciente está vindo, se o paciente continua, é porque algo de bom ele está tirando daquela experiência, certo? Então, essa é a primeira dica. Para de achar que você não ajuda o seu paciente. De alguma forma, você está ajudando, senão ele pararia a terapia. A segunda dica é sintonize-se com a tonalidade afetiva do seu paciente. Né? Pare de ficar só naquela questão cognitiva, naquela sintonia racionalista que está querendo buscar, que está querendo trazer o paciente para narrar sua história. A forceps, né, como a gente diz, assim, a pessoa já eu lembro assim que eu tinha um paciente há algum tempo atrás que ele chegava e ficava em silêncio sepulcral. E às vezes eu ficava em silêncio também. E muitas vezes ficavam 10, 15 minutos em silêncio. Chegou, acho que o máximo foi 20 minutos. E quase sempre era eu que quebrava o silêncio. Eu não aguentava, não resistia àquele silêncio tão profundo e tão longo, e talvez era uma coisa que eu precisasse trabalhar, mas eu fazia uma pergunta para ele. E quando eu via, eu já estava fazendo a famosa entrevista, já estava sendo uma conversa vazia terapeuticamente, né, falando. E por que eu fazia isso? Porque eu não conseguia, naquele momento ainda, me concentrar e me sintonizar na tonalidade afetiva do paciente. E o que, que isso quer dizer? A gente se afinar e se sintonizar na tonalidade afetiva do paciente. É a gente parar, sair da nossa cabeça, silenciar-se a nós mesmos e simplesmente sentir o que está acontecendo, sentir o que provoca aquele silêncio em nós. E isso é extremamente desconfortável em alguns momentos. E esse desconforto é importante a gente passar por ele, senti-lo e não deixar ele esmorecer, que esmoreça o trabalho terapêutico, a gente continuar. E quando a gente se sintoniza, muitas vezes vem para nós uma pergunta ou uma frase que abre
dar alguma abertura para o encontro terapêutico, né? Agora, se eu vou pela minha razão, pela minha racionalidade e faço uma pergunta, normalmente é uma pergunta fechada e vazia que vai se tornar uma entrevista. Agora, se eu me conecto, e tem alguns modos de conexão que eu não tenho como ensinar aqui, isso eu ensino nas minhas mentorias, mas se eu me conecto comigo mesmo, entro num estado de afinação afetiva, percebendo a tonalidade afetiva do paciente, eu, de certa forma, consigo refletir a ele uma pergunta ou uma frase adequada para abrir algum espaço para que ele traga algo importante, né? Então, essa afinação afetiva é fundamental para trabalhar com pacientes que não falam, para a gente não ficar na racionalidade só, né? Com esse tipo de paciente é muito importante a gente se sintonizar com o silêncio dele também. É entrar um pouco naquela atmosfera dele, né? Eu já tive pacientes assim, com atmosferas extremamente depressivas, que por isso mesmo não falavam, ou quando falavam, o próprio discurso era muito lento, carregado, as palavras assim pesavam, né? E o que eu procurava fazer muitas vezes era entrar naquela densidade junto com ele, naquela atmosfera deprimida junto com ele, e para isso o terapeuta tem que estar preparado para descer nesses lugares um pouco mais sombrios e um pouco mais carregados, e estando ali eu conseguia me sintonizar. Porque você imagina, se você tem um paciente com essas características, extremamente deprimido, lento, e você chega e fala alto com ele e faz perguntas sobre coisas positivas, já vai para um outro extremo, esse paciente normalmente ele não aguenta, ele não resiste a essa velocidade e esse brilho das perguntas. Ele está numa outra densidade, uma densidade é, mais cinza. E se a gente faz isso, ou o paciente foge, ou isso é um ataque quase para ele. Ele se sente muito constrangido. Então a gente precisa entrar nessa afinação. E não é atuar, tá? Não é você começar a falar mais lento ou mais devagar de uma forma artificial. Não, é de verdade você se afinar afetivamente com o paciente para poder ir entrando devagar nessa atmosfera que o paciente traz. Tá? Então, essa é a segunda dica. Sintonize-se com a tonalidade afetiva do seu paciente que fala pouco. Tá? A terceira é iniciar um estudo em você mesmo, terapeuta, para compreender o que é que fechou o mundo desse paciente. Porque é provável que esse paciente, na sua história, na sua narrativa, nas suas memórias afetivas, naquilo que aconteceu com ele existencialmente, que em algum momento houve essa necessidade de fechamento de mundo, houve essa necessidade de quebra de diálogo com o mundo exterior, de quebra de diálogo, seja logo na infância, ou com a família, ou com os amigos, ou na adolescência, alguma coisa que aconteceu. Ou seja, e é uma pergunta para o terapeuta se fazer: o que será que aconteceu para haver tamanho fechamento de mundo? Para haver tamanha privação existencial, privação de abertura de mundo desse paciente. O que será que aconteceu? A gente não precisa responder essa pergunta. A gente precisa lançar essa pergunta dentro de nós, terapeutas, e acompanhar esse lançamento de pergunta para ver aonde ela nos leva, para qual direção ela caminha. E para ver se o paciente também começa a se interessar por compreender melhor o que fez o mundo dele se tornar tão fechado, tão privado de diálogo, de conversa, né? E existem várias possibilidades, eu não vou falar de todas aqui, mas eu posso falar de exemplos clínicos que eu já tive de pacientes que tiveram choques traumáticos muito profundos na infância e que isso tirou a voz do paciente, né? Isso tirou a voz no mundo do paciente. O paciente parou de expressar aquilo que sentia, tamanho choque que ele levou, né? Quando existe um trauma emocional pesado, de alto grau, de alta velocidade, ou de alto grau de humilhação, ou de alto grau de abuso, né? O que acontece é que o mundo se torna
empobrecido para aquele que passou por esse trauma. Ele começa a se privar existencialmente, a sua abertura, até nos sentidos, nos próprios sentidos, na audição, na fala, na visão, em todos os sentidos e formas de expressão do ser humano, elas se empobrecem radicalmente. E o mundo se torna empobrecido. O ser no mundo do paciente vai se tornando cada vez mais empobrecido e cada vez mais restrito e privado. E isso faz com que o paciente corte essa conexão, essa abertura com o mundo, né? E vá se isolando internamente, vá se transformando, vá quase criando uma caverna interior onde ele está sozinho, solitário, assustado, em alerta, com medo, e ele fica lá dentro, né? E quando ele chega para nós na consulta, é desse modo muitas vezes que ele está. Ele está nessa caverna, dentro desse lugar interno que ele mesmo criou para se proteger, para não sofrer com os perigos do mundo, né? E a gente é como se a gente estivesse ali na frente da caverna e trouxesse uma luz para ele, trouxesse uma maneira dele enxergar que ele pode sair, que é seguro, que ele pode vir e conversar comigo, porque eu estou ali com o meu coração aberto para conseguir dar algum vínculo para ele, dar algo que traga ele para o mundo novamente, né? E a gente às vezes precisa esperar por isso. A gente precisa aguardar serenamente, pacientemente, que esse paciente olhe para fora da caverna, nos veja com uma chama, né, com uma luz ali para ele, e isso chame a atenção dele e ele tenha coragem de se direcionar até a porta da caverna para começar um diálogo, né? Isso pode demorar meses, isso pode demorar anos, a gente não sabe, né? E isso depende do vínculo terapêutico que a gente vai criar com ele, né? E para isso a gente precisa compreender por que que ele entrou nessa caverna, por que que ele está lá dentro, né? O que levou ele a se isolar, e aos poucos a gente pode ir compreendendo mais isso, e isso pode ser a porta de entrada para uma conexão entre o terapeuta e esse paciente que não fala. Mas para isso a gente tem que respeitar esse fato e não criticar o paciente, porque a tendência muitas vezes do terapeuta, e eu já passei por isso, e eu imagino que vocês também, é criticar o paciente, falar, esse paciente não quer nada com nada, ele não tem coragem de falar, ele não quer se colocar, né, nas questões existenciais dele, ele não quer narrar a própria história. Mas às vezes tem motivos fortes para ele fazer isso, e a gente precisa respeitar e estar ali para ele, aguardando serenamente, como um zelador que zela pelo espaço daquele paciente. Tá? Então essa é a terceira dica, compreender, procurar, né, colocar essa questão da compreensão de por que esse paciente está com um mundo tão fechado. A quarta dica, ela está conectada com essa, que é procurar pontos de vínculo entre você e esse paciente que não fala, né? Porque muitas vezes, com pacientes que não falam, eu faço uma coisa muito interessante, que é começar a perguntar sobre recursos dele, o que ele gosta de fazer, quais são as coisas, os hobbies dele, quais são as coisas que ele se diverte fazendo. Eu faço uma pequena entrevista mesmo nesse sentido, de saber quais são esses recursos que ele tem. O que, que ele gosta de fazer, se ele gosta de assistir alguma coisa, se ele gosta de algum esporte, se ele gosta de algum filme, alguma série. E quando ele traz isso que ele gosta, se tiver algo que eu também gosto, aí é o perfeito. É porque aí eu já consigo falar sobre aquele assunto com ele e trocar ideias, e fazer perguntas, e perguntar o que ele acha. E assim eu começo a conhecer mais ele e ele consegue falar mais. Normalmente, quando a gente traz algo que o paciente gosta, e é uma questão mais de hobby, mais de interesse mesmo dele, e a gente também gosta, a gente também conhece alguma coisa daquilo, isso auxilia muito a criar essa vinculação, né? Isso é uma dica para qualquer tipo de paciente, mas para paciente que não fala, isso é mais potente ainda, porque traz a possibilidade de abrir um novo campo de conversa e um novo campo de abertura para aquele paciente começar a criar a confiança, porque é pela confiança que o vínculo terapêutico vai se solidificando e vai sendo cada vez mais forte e trazendo a possibilidade
do paciente se abrir mais e trazer mais a sua história, né? Então, é importante a gente sempre procurar pontos de vinculação com o paciente, né? Pode ser nesse tipo de coisa, ou pode ser também quando a gente percebe algum ponto na história do paciente, de alguma coisa que ele conseguiu falar, que também está relacionado com a gente. E aqui tem um ponto que muitas vezes a gente fala assim, o psicólogo não pode falar dele mesmo, né? O psicólogo tem que ser neutro, não pode revelar muito da vida dele, né? Eu, assim, concordo em partes com isso. Acho que não é um momento numa terapia de falar sobre a nossa vida como terapeuta. Mas em algumas circunstâncias eu falo, tá? Quando o paciente traz algo que está muito relacionado com uma experiência que eu também vivi, com uma vivência que eu também tive, principalmente se for um paciente que fala pouco, eu normalmente sou um reflexo para ele falando que eu também passei por aquela experiência, que aconteceu isso, aquilo comigo, que eu compreendia aquilo que ele falava, que eu compreendo aquilo que ele fala. E isso traz uma proximidade muito poderosa, né? Porque traz a empatia, traz somos humanos. Eu sou como você é como eu estou aqui como terapeuta hoje, você está aqui como paciente, mas eu também sou paciente de vez em quando e também tenho um terapeuta de vez em quando. E também preciso de auxílio, também preciso de ajuda, também tenho as minhas fraquezas, também tenho as minhas privações existenciais. Isso aproxima, né? A gente sai do suposto saber, sai daquele pedestal do terapeuta e desce ao mundo dos normais, dos comuns, que é o que nós somos, né? Nós não estamos em nenhum pedestal, nós não temos nenhum suposto saber. Nós temos uma profissão de auxílio com as pessoas e a gente pode se aproximar delas também trazendo as nossas vulnerabilidades em momentos específicos e determinados. Não é para sair falando sobre você e sobre as suas tristezas e vulnerabilidades, mas em alguns pontos chaves é importante, tá? E com pacientes que não falam, pode ser muito poderoso e muito importante, tá? Então essa é a quarta dica, você procurar pontos de vínculo aí com esse paciente que não fala, tá? E a quinta e última dica talvez seja a mais poderosa e a mais importante, é a dica de utilizar vivências e ferramentas para estimular esse paciente a narrar sua história, a falar sobre si mesmo e a trazer mais conteúdo para que a sessão caminhe de uma forma mais rica para ele e para o terapeuta também, né? E essas ferramentas e vivências eu não tenho também como explicar aqui num vídeo tão rápido. Eu tenho algumas ferramentas, como a roda da vida, a linha da vida, a janela de memórias. São ferramentas que eu ensino na minha mentoria, não tenho como ensinar aqui porque elas precisam de um trabalho de vivência mesmo. Mas o que eu posso falar? Se você conhece algumas ferramentas e algumas vivências, você já tem esse conhecimento, utilize essas ferramentas para fazer com que o seu paciente possa falar, que para ele sentir assim essa vontade, esse estímulo de começar a trazer algum conteúdo, até para você começar a perceber quais são as memórias afetivas que fizeram com que o mundo dele se fechasse de tamanha forma, né? Essas ferramentas e vivências, de preferência, têm que ser fenomenológicas, com bases fenomenológicas, para não entrarmos assim em ferramentas e vivências muito, muito diretivas que muitas vezes podem assustar esses pacientes que não falam. Podem levar eles para o fundo da caverna, vamos dizer assim, né? Ele está lá na caverna dele e a gente já chega com um monte de instrumento, já chega invadindo a caverna com luz e com não sei o quê, e ele vai lá para o fundo, né? Ele não vai querer ficar ali. Então a gente precisa ter muito cuidado para não fazer esse paciente fugir com coisas muito diretivas. A gente precisa ser mais observador, silenciar-se a nós mesmos, sintonizar afetivamente com ele, trazer ele para aos poucos ir saindo dessa caverna que ele criou, né? E isso tem um tempo e tem um momento adequado para o terapeuta fazer isso. Também depende muito do feeling do terapeuta, depende da experiência, das horas de voo, né? Tudo isso que não tem como a gente já ensinar, né? Mas que se você seguir essas 5 dicas que eu dei, eu vou revisar elas rapidamente aqui para vocês lembrarem. Com certeza vocês vão ter melhores resultados com esses pacientes
e vão se tranquilizar um pouco mais, né, para atender esses pacientes, né? Então a primeira dica foi parar de achar que você não está ajudando o seu paciente, né? De certa forma você está. Sintonizar com a tonalidade afetiva dele, né? Na afinação afetiva, no encontro terapêutico. Compreender o que motivou ele a se fechar tanto, né? Fazer essa pergunta, esse questionamento para você mesmo, né? O que será que fez o meu paciente se fechar tanto? Procurar pontos de vínculo entre vocês para que ele possa sair dessa caverna, né? E começar um diálogo e utilizar vivências e ferramentas de preferência fenomenológicas para que ele possa se estimular a falar, a participar, a vincular com você, tá? Essas são as 5 dicas. Se você gostou, subscreve o canal, compartilha com quem você acha que vai gostar. Me segue aqui que com frequência tem novos vídeos para quem quer ser um terapeuta mais seguro e de referência utilizando a fenomenologia na sua prática clínica. Um abraço.